Agora eu quero me aproximar de você, me comportando como um apresentador de um grande espetáculo. E é claro que os personagens desse espetáculo são meros artistas de um circo, de um filme, de Hollywood ou de uma novela. São os supremos artistas da nossa existência. E em grande magnitude, quero te apresentar o Eu Sou. Eu Sou entra nesse espetáculo Jeová Jireh, Jeová Rafa, Elohim, Adonai, El Shaddai, Elion, se apresenta desde esse princípio, criando o céu e a terra de forma magistral. E logo na sequência, o Espírito Santo entra com todo o seu esplendor, pairando sobre as águas, e em seguida haja luz, fiat lux, a glória de Deus que se expressa de maneira extraordinária. Eu creio que essa glória de Deus, esse fiat lux, essa luz é o próprio Jesus Cristo. O Evangelho de João 1, de 1 a 3 diz que todas as coisas foram criadas por Jesus, que no princípio ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A Trindade presente nesse grande espetáculo. Em João, no versículo 4, Jesus Cristo diz que ele é a luz. Perceba, ele afirmando que ele é aquela luz que estava presente ali no início de todas as coisas. Interessante que Jesus Cristo... Alguém pode pensar assim, mas Jesus nunca afirmou que ele era Deus. Os incrédulos ou os que são ignorantes, ou seja, não conhecem as Escrituras, não é ignorante de temperamento, não. Ignorante de não saber, não conhecer. Fala, mas Jesus nunca se afirmou sendo Deus. Muitas vezes ele fez isso. Tá? Mas aqui nós vamos ver algumas, tá? Ele fala no Evangelho de João, versículo 12, capítulo 8, versículo 12: eu sou a luz, quem me vê ou quem me segue não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Quando no versículo de 1 a 3, o capítulo 1 de Gênesis fala que essa luz veio para separar as trevas e luz. E aqui Jesus está afirmando que ele é quem faz isso. Quem nos livra das trevas? Quem é que tira um homem ou mulher das trevas, da escuridão, do domínio do pecado? Ainda que estamos sujeitos a cometer pecados o tempo inteiro. Mas a partir do momento que essa glória de Deus habita em nós, nós agora temos todos os recursos para não vivermos no consumo do pecado. Não sermos clientes, fregueses do pecado, viciados, dominados pelo pecado. João 8, versículo 19, alguém pergunta para Jesus, mas nos apresenta o Pai. Onde está o Pai, que é o próprio Deus? E ele afirma, se você me conhecesse, conheceriam também o Pai. Percebe que Jesus Cristo está afirmando que ele é o próprio Deus, ele e o Pai são um? Então, como alguém pode dizer que Jesus Cristo nunca afirmou que ele era Deus, é o próprio Deus? Não uma, mas várias vezes ele faz isso. E olha que interessante, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, olha que incrível, esse supremo artista, não é? Mais uma vez eu digo para você, eu não estou querendo rebaixar nem Deus, nem Jesus, nem o Espírito Santo, mas estou fazendo uma alegoria deles três, essa trindade, atuando num grande espetáculo da vida. E ele, no capítulo 3, versículo 20, ele fala assim, eis que estou à porta e bato. A glória de Deus, a personificação de Deus, a majestade divina está batendo a sua porta. Mas não é um bater literal como você ouve o barulho de alguém bater numa porta, mas está te inquietando. Sabe quando você tem nojo do pecado? Você já não aguenta mais a vida de pecado, já não se aguenta mais, está consumindo o pecado regularmente.
mas está com nojo, acorda se sentindo mal, com nojo do pecado, mas não consegue viver sem ele. Quando você está com esse sentimento, é Jesus batendo a sua porta. Que outrora você consumia o pecado e não se sentia mal com isso, muito pelo contrário, chegava na segunda-feira e se gabava, né? Não é assim? Eu sei porque eu também já estive aí, né, amigo, amiga? Eu também já estive aí. Começar na sexta, terminar no domingo, segunda-feira chegando no trabalho, me esnobando, né, de ter feito isso e aquilo. Mas num dado momento começa a sentir nojo, mas ao mesmo tempo não consegue ficar sem, não é verdade? Quando esse sentimento começa a aparecer, pode ter certeza, é Jesus batendo a sua porta. Colossenses capítulo 1, versículo 27 diz assim, olha, Cristo em vós é a esperança da glória. Sabe como é que você vai resolver isso? Abrindo a porta e permitindo que Jesus entre. Sim, a própria glória, o Fiat Lux, lá de Gênesis, capítulo 1, versículo 3, adentrando dentro de você. Sabe como é que eu explico isso? Não sei. Quem tentar explicar isso para você, parabéns para ele. Porque para mim é mistério de Deus. Eu só sei que isso acontece, tá? A mecânica, o processo é eu desejar ardentemente jogar minhas armas ao chão, minhas defesas. Jogar tudo e dizer, Senhor, eu não dou conta, vem com seu reino. Entra com seu reino, porque para essa glória entrar eu vou ter que abrir mão de coisas, até mesmo de pessoas talvez, de hábitos. E eu posso dizer para o Senhor assim, entra, eu não dou conta de lidar com isso, com essas coisas, com tudo isso. Mas eu preciso, eu sei que o Senhor pode. Sei que o Senhor tem poder para lidar com essas coisas que estão no meu coração. Me libertar disso, me livrar disso. Eu sei que o Senhor pode fazer isso. Eu mesmo não consigo fazer. Quando eu e você tomamos essa decisão, nós abrimos a porta para que Cristo em nós produza a esperança que a gente já tinha perdido há muito tempo de viver em estado de glória. E nos tornar então o que fala em João 1, de 12 a 13, nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus. Nos transformar em filhos de Deus. Alguém só é transformado em filho de Deus, só existe essa perspectiva, se antes de tomar essa atitude, ele não era. Imagina se todo mundo fosse filho de Deus, nós já nascêssemos filhos de Deus, para que alguém ia precisar de Jesus Cristo para ter então direito de se tornar filho de Deus? Se todos já nasceram naturalmente filhos de Deus. Pensa que seria uma incoerência? Então, se Jesus nos dá o direito agora de sermos filhos de Deus, é porque antes a gente não era. Naturalmente ninguém é filho de Deus. Se torna, mas para isso é preciso que ele ouça Cristo bater na porta, abra a porta para essa glória entrar. Cristo agora é esperança, perfeito? E agora ele nos faz filhos do próprio Pai. Esse poder não tem nada a ver com o poder de sair raios da minha mão, etc. Poder para fazer... Está se falando aqui do poder de agora eu ter acesso ao próprio Deus, ao trono de Deus, à vida eterna, ter acesso ao propósito divino de Deus, que de fato é ter uma família de muitos filhos parecidos com Jesus, uma grande família, unida, coesa. Aí você vai falar, pô, mas a igreja está tão avacalhada, tanto escândalo. O escândalo sempre existiu, mas cabe a você e a mim não fazermos parte do escândalo, não sermos o motivo do escândalo, porque é melhor ter uma pedra amarrada no pescoço e ser lançado no mar, do que você e eu sermos o escândalo.
Então, não podemos negligenciar ou diminuir a palavra de Deus e o propósito eterno dele, porque ouvimos escândalos aqui e acolá. Até porque desde o princípio, desde os dias de Jesus, e eu vou até além, desde os dias de Adão, houveram escândalos. É Caim matando Abel, é Davi adulterando, é Judas traindo a Jesus Cristo, é Pedro negando a Jesus, perfeito? Alexandre Latoeiro perturbando a vida de Paulo, escândalos na igreja de Corinto, onde o enteado tinha relações sexuais com a própria madrasta. Sempre houveram os escândalos, mas cuidemos, eu e você, se você já é um discípulo de Jesus Cristo, para eu e você não sermos o motivo do escândalo. Ok? Mas participarmos do propósito eterno de Deus, arregimentando almas, participando desse propósito, pescando almas, para que elas sejam família de Deus, para que o poder do pecado seja rompido na nossa e na vida dos demais, para que a gente receba a herança celestial, a morada eterna com os artistas supremos, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E eu desejo para você que a vida, tanto a tua como de toda a sua família, seja dentro desse grande espetáculo.